Pela primeira vez, menos da população do Reino Unido se considera cristã. Vamos refletir um pouco sobre essa notícia aí. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o canal do Thiago Gomes e a gente faz sempre vídeos falando de temas teológicos, filosóficos e de linguagem, né? O canal tá no começo ainda, mas eu sempre vou tentar colocar vídeos para que vocês possam aprender alguma coisa ou refletir sobre alguma coisa. E eu gostaria muito de refletir sobre essa notícia que se deu há 4 meses atrás, ou foi 5 meses atrás. Está aqui no site aqui, eu vou deixar o link na descrição para que você possa acessar a fonte. Então eu queria ler com vocês a notícia e fazer alguma reflexão sobre ela, porque eu acho ela gravíssima, né? Mas bem previsível alguns anos atrás. Cerca de 27,5 milhões de pessoas, ou 46,2%, em Inglaterra e no País de Gales descreveram-se assim próprios como cristãos, com uma diminuição de 13,1 pontos percentuais em relação a 2011, né? Esse censo ele saiu há 5 meses atrás. Menos da metade da população em Inglaterra e no País de Gales identifica-se como cristã, de acordo com os dados divulgados nesta terça-feira pelo Gabinete de Estatísticas Nacionais do Reino Unido, GEN. Num censo realizado em 2021, os dados mostraram um rápido crescimento da população muçulmana, mas a segunda resposta mais comum depois da religião cristã foi nenhuma religião, disse o GEN. Se você quiser seguir essa notícia, lê-la completamente, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para que vocês possam refletir. Agora eu queria refletir por que depois de 2011, ou seja, 13 anos depois, aproximadamente 13 anos depois, isso vem acontecendo no Reino Unido. Por quê? Vocês sabem que o Reino Unido fazem parte de 4 países, né? País de Gales, Irlanda e os dois aí que eu já esqueci. Depois vocês vão dar uma olhadinha aí. Por que isso está acontecendo com a população do Reino Unido? Por quê? Eu listaria 4 fatores, na verdade 3 fatores básicos para que isso venha mudando ao longo dos anos, em especial na última década. O primeiro fator, eu não vou só falar dos fatores, não vou me aprofundar cada um deles, né, para o vídeo não ficar tão grande. O primeiro fator, ele começou no século XVII, no século XVII, que é a influência do iluminismo, né? O movimento cultural na Europa que ele fomentou algo em ser completamente racionalista, em tirar a fé da Europa e completamente tudo ser racional, né? O indivíduo com fé ele teria que ficar em segundo plano, coisa que não ocorria antes desse movimento. Então, o movimento iluminista, eu vou fazer um vídeo só sobre o movimento do iluminismo, né? Esse movimento cultural que ocorreu na Europa e racionalizou todas as coisas, as ciências e tal, e deixando a fé, né, de lado. Um outro movimento que tem influenciado, que deriva desse movimento do iluminismo, é simplesmente o marxismo cultural, né, e o materialismo filosófico científico, né? Esses nomes aqui são meio complicados, né? O que seria? Todos esses elementos se derivaram do iluminismo. Começou lá atrás, foi passando por décadas, séculos, até atingir seus resultados, que é o que a gente está vendo nessa notícia aí e nesse censo do Reino Unido. O movimento filosófico materialista, né, barra científico, é simplesmente aquele movimento que descreve que o ser humano ele simplesmente é matéria, não há nenhum tipo de força ou um legislador que governe sobre as pessoas, que dê um padrão moral sobre elas. Simplesmente as pessoas têm seus padrões morais relativamente em cada grupo e é só isso. A vida é aqui, é agora, você deve viver o que você está vivendo, seja sofrimento, seja alegria, e aproveite a caminhada, né? Não há um outro lado, não há um pós-morte. Isso é simplesmente conversa de religioso, e principalmente veio do cristianismo, e
isso é só conversa. Dentro desse movimento há várias ramificações. Uma delas que eu falei muito, falei até no meu grupo no WhatsApp, já falei em várias coisas, é o movimento filosófico ateísta, humanista, né? Que ele tenta tirar, despregar Deus da história, né? Isso foi muito falado no século XIX por Friedrich Nietzsche, né? Olha só a filosofia ligada ao primeiro movimento aqui do iluminismo. Todo o movimento, a filosofia materialista, científica, o marxismo cultural, que está tudo entrelaçado, veio desse movimento, né? Foi influenciado por esse movimento chamado iluminismo, né? Em inglês, Enlightenment. Então, o que a gente vê, né, no Reino Unido, para mim, não é surpresa nenhuma. Nenhuma. Eu já falava disso já há quase 10 anos já, sobre esse movimento humanista, ateísta, né? Os neo-ateus que fazem parte disso aí, propagam que o homem é simplesmente matéria, né? Não teve nenhum vínculo com um designer, com um legislador, com um criador, né? Fora dessa matéria. E simplesmente a gente é fruto segundo eles, fruto de mudanças evolutivas cegas e que viramos o que viramos e temos que curtir o passeio, porque é simplesmente isso e mais nada. Isso tem influenciado jovens, tem influenciado cristãos. Eu não vou aqui entrar no mérito sobre o que é um cristão aqui, né? Porque a notícia fala, pela primeira vez, menos da metade da população do Reino Unido é cristã. Tem influenciado muitas pessoas em todos os lugares, e principalmente dentro dos ramos universitários e científicos, né? Então a gente vê um país como a Inglaterra e o País de Gales notificando, né, por esse censo, menos da população da cristã, né? Claro que tem todo o crescimento do secularismo também, a gente poderia colocar outros motivos. A gente tem um movimento dos muçulmanos, do crescimento muçulmano, porque os cristãos eles simplesmente pararam de ter filhos, né? Enquanto uma família muçulmana tem vários filhos. Então há um crescimento muito grande desse fator, e também uma migração muito grande dos muçulmanos para a Europa. Então há uma série de fatores. Agora, o fator principal, a meu ver, é o fator do iluminismo, e isso vários autores cristãos eles falam sobre isso, e eles dizem que o precursor, o pioneiro de toda essa movimentação veio no século 17, 18, com o movimento cultural chamado iluminismo. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso aí. Eu gostaria que você refletisse, né, sobre essa notícia. Eu não acredito que seja muito diferente do Brasil, né? Claro que a Europa ela está um pouco mais fria, né, em relação a isso. Se os dados forem coletados em outros países, em outras regiões, vão acontecer surpresas. Para mim não é surpresa alguma. Que isso esteja ocorrendo. Então, uma vez que eu tiro a moralidade que os cristãos acreditam, a gente tem que entender que o Ocidente ele é formado por 3 pilares, né? A filosofia grega, o direito romano e a moralidade cristã. Então, essa notícia é simplesmente um resultado do afastamento da moralidade cristã que moldou o Ocidente. Se a gente tirar isso da jogada, e está ocorrendo isso é lento, isso não é de um dia para a noite. Vamos ter problemas gravíssimos, dos mais piores que você possa imaginar, né? Parece que não, mas vamos ter sim. Eu não vou abordar aqui outros temas para ficar mais o vídeo ficar maior, mas eu queria ouvir você sobre o que está acontecendo. Essa notícia parece uma notícia assim, espúria, né? Sem muita coisa. Ela é para mim gravíssima, mas ela não traz para mim nenhum tipo de surpresa do que pode ocorrer. E a gente pode pensar também aqui no Brasil, né? O que está acontecendo no Brasil. Será que o Brasil é um país cristão mesmo, né? Com tantas coisas acontecendo. Então, espero que você curta o vídeo, leia a notícia e comente alguma coisa do que você achar. Tá bom? Um abraço, fique na paz.